amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz esteja convosco. Amados, antes de entrarmos aqui na Palavra de Deus, eu quero fazer um alerta aos irmãos: santifiquem vossas vidas, se preparem, perto está o arrebatamento da igreja, e existem muitas pessoas dormindo, muitos crentes dormindo. Se preparem, amados. Jesus Cristo logo estará buscando a sua igreja para morarmos com Ele eternamente. Amém? Guarde estas palavras no seu coração. Apocalipse capítulo 22, no versículo 10. Vamos ler alguns versículos aqui do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, que muitas pessoas têm medo, têm pavor. Não precisa ter medo do livro do Apocalipse. Nós entendermos um pouco, né? E sabermos que aqui tem profecias para vivermos a eternidade com Cristo, como tem profecias para aqueles, os desobedientes, os transgressores, né? Serem atormentados eternamente. Então, Apocalipse capítulo 22, versículo 10 diz assim: E disse-me, não selles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Vamos ler até aqui em nome de Jesus, para nós entendermos neste dia o que o Espírito Santo está falando conosco. Ora, o livro do Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação, né? Foi ali, tem como autor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Você percebe-se que desde o início do livro, Jesus Cristo ele vai revelando para João, e João vai escrevendo. Tá? Jesus fala, escreve, não escreve, ele não escreve. Então percebe-se claramente que o autor do livro é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu vejo muitos falsos ensinamentos, né? Ensinamentos errados, digamos assim, né? de certos ministros da palavra, que falam que nem Jesus Cristo sabe o fim de todas as coisas. Só que Jesus ele menciona isso lá no Evangelho, lá nos Evangelhos, quando ele ainda não tinha sido glorificado. Só que aqui no livro de Apocalipse nós iremos entender que ele é quem está revelando para João o fim de todas as coisas. Portanto, ele sabe sim o dia e a hora que esses fatos acontecerão. Ali em Mateus 28, no versículo 18, se não falha a memória, ele diz que todo o poder que há no céu e na terra foi entregue nas mãos dele. Né? Então ele sabe de todas as coisas, e por isso ele vai revelar a João, para quê? Para que João disseminasse, né, essa visão, esta revelação, para que eu e você, como igreja, santifiquemos as nossas vidas e não fiquemos de fora do grande evento que é morar com Cristo, que é nós colocarmos as mãos na nossa herança, que era a vida eterna. Amém, amados? Então, para tudo tem um propósito de Deus em prol da vida do pecador como nós. Veja bem, e nos chama a atenção aqui esses versículos, né? No capítulo 22, no versículo 10, né? E disse-me, não selles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
Ele está falando para João: ei, não fecha, né, as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então observa-se que nós temos aí uns 2000 anos, né, deste evento, ou até menos, né, que João vai ter essa visão do Apocalipse ali pelos anos 90, 93, né, depois de Cristo. Então ele está pedindo para ele não selar, não fechar, né, as palavras da profecia. Quando ele fala isso é porque a palavra ela precisa ser disseminada, para João não ficar para ele somente, mas para ele divulgar o que ele estava recebendo. Oh, amados, tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa acontecendo dentro da igreja do Senhor, tantas mudanças que nós estamos contemplando, e parece que há um acordo, digamos assim, entre lideranças e liderados dentro das igrejas, que ninguém fala nada, ninguém questiona nada, ninguém procura saber se é certo, se é errado. Parece que Satanás tem fechado a boca deste povo, que estão engolindo tudo que é porcaria, perdão da palavra, tudo que é falsos ensinamentos, vão engolindo, vão praticando e ninguém reclama. A frieza espiritual dentro das igrejas, a prostituição existente dentro da igreja, é pastor se envolvendo com membros, é membros com membros, é membro fugindo com membro da igreja, traindo as suas esposas, esposa traindo o marido, essa confusão toda dentro da casa de Deus. Ninguém está atentando, amados, que a volta de Cristo é iminente. Cristo ele está voltando para buscar o seu povo. E ninguém procura santificar a sua vida, ninguém procura largar o pecado, abandonar a iniquidade. E quando nós pregamos, né, quando nós anunciamos o pecado do povo, como servos que nós somos, aí há uma revolta. Não porque tu queres te autopromover, não porque tu queres aparecer, amados. Alguém precisa pregar, irmão. Alguém precisa anunciar. Para herdarmos a vida eterna, nós temos que abandonar o pecado, irmãos. Nós precisamos santificar as nossas vidas. Ninguém vai para o céu por obras. Ah, mas eu dei dízimo a minha vida inteira. É um problema teu. Se tu deste dízimo, dessa oferta, dessa casa, desse carro para a igreja, e você não santificou a tua vida, se você fez isso para justificar que você é santo, você está totalmente errado. Por mais que tenha uns lobos aí ensinando o inverso. Que aquele que abençoa tem um lugar no céu. Muito cuidado com esses ensinamentos, irmão. Porque ninguém vai para o céu por obras. É o que diz a palavra de Deus. Seria muito fácil um milionário, né, doar milhões aí para as entidades carentes e a vida continuar na prostituição e ser salvo. Mas não é assim que funciona, não. Nós precisamos verdadeiramente abandonar o pecado, santificar a nossa vida. Tratarmos as pessoas com igualdade sem acepção de pessoas. Hoje, dentro das igrejas, infelizmente, se chegar uma pessoa de paletó caro, um carro importado, é bem recebido. Mas eu já vi um pobrezinho, junto com a sua esposa, chegar na igreja e foi praticamente expulso pelo pastor. Ele queria uma cesta básica. Então você percebe claramente que Cristo não está num lugar desse. O que está acontecendo com a igreja? Como é que a igreja hoje se comporta? Será que verdadeiramente nós somos a luz do mundo? Quando eu falo de igreja, estou falando de nós, pessoas. Não estou falando de denominação, estou falando de nós. Será que verdadeiramente nós causamos impacto sobre a vida das pessoas, irmãos? Será que nós estamos preparados para ser salvos?
Em Tessalonicenses diz que Jesus ele virá como ladrão. E ladrão ele não avisa quando ele vai assaltar uma casa, quando ele vai furtar uma casa. Ele não avisa. Então atentemos para a palavra de Deus e santifiquemos nossas vidas. Veja bem, não cele as profecias deste livro, porque próximo está o tempo. O tempo está próximo de se cumprir as profecias feitas no livro do Apocalipse. Aí ele vem no 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Está dizendo assim, olha, você já ouviu diversas vezes a palavra de Deus, né? Esta palavra aqui não é para quem está no mundo não, viu, irmãos? É para quem está dentro da igreja, pastores, evangelistas, presbíteros, né? Sem falar os demais ali, né, que acompanham, né? Isso é palavra para quem acredita, para quem já foi, já cumpriu os ritos de salvação, foi batizado, né? Foi batizado com o Espírito Santo. Esta palavra aqui é para quem conhece a palavra de Deus. É para quem bate no peito e diz que é santo, que está dentro da casa de Deus, mas na verdade está praticando injustiça, é uma pessoa ímpia, é impiedosa. Aquela pessoa que trama contra o seu irmão, aquela pessoa que deseja a mulher do seu irmão, aquela pessoa que prega mentira para arrancar dinheiro do seu irmão, da igreja, está mais preocupado com os valores terrenos do que com os valores celestiais. Veja bem, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quer dizer, meu irmão, então tu queres te sujar? Te suja. Continua no pecado, continua na iniquidade. Já estás sujo? Continua. Não te preocupa em te salvar. Continua fazendo o que tu estás fazendo. Porque tem muitas pessoas que pensam o seguinte: eu estou tantos anos nesta prática e nunca me aconteceu nada, né? Já conheci pastor que se prostituía, aí chegava na igreja, orava, pedia perdão e Deus usava ele. Usava-o e depois ele veio falar para mim, não conhecia, eu era novo convertido. Agora entendi porque Deus ele usa, né, o pecador, é porque a gente pede perdão. Aí com o tempo eu fui entender o que ele queria falar, o que ele estava falando, melhor dizendo, na época. Então, se está sujo, continua te sujando, tá bom? Continua te sujando, não tem problema nenhum. E quem é justo? Quem é justo? Faça justiça ainda. Então, irmão, se você é justo, o que é justo? É praticante da justiça. O que é certo, o que é errado. É não compactuar com o pecado de A, com o pecado de B. Comprou, pagou, ajudou aquele que está ao alcance da tua mão, ajudar, é viver para a tua família, viver para a tua esposa, é pregar a palavra de Deus, o evangelho de forma verdadeira, é não cobrar, não fazer comércio com as coisas de Deus. Ser justo é andar de cabeça erguida, ser justo é sofrer afronta sem revidar. Porque até para ser justo nós passamos lutas. Mas a palavra diz aqui que aquele que é justo, faça justiça. Faça justiça, continua sendo justo. Não te desvia. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, segue em frente. Ezequiel capítulo 18 diz que se o justo se desviar, toda a justiça que ele praticou, se ele morrer na iniquidade, se ele morrer no pecado, a justiça que ele praticou não será levada em conta. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, continua praticando justiça, continua sendo justo, que o nosso Senhor ele está contemplando o teu esforço. Faça justiça ainda,
E quem é santo, seja santificado ainda. Veja bem, quem é santo. O que é ser santo, pastor? Ser santo é você ser separado, irmão, dentro dessa Babilônia infernal que nós estamos vendo. Ser santo é ter uma vida separada, é ser separado de todas essas imundícies. É você estar dentro dos templos hoje, como nós estamos vendo, as prostituições, as mentiras que são pregadas, os homens aí arrancando dinheiro do povo. É você estar lá dentro, mas você não está participando disso. É você ter uma vida em santidade com Deus. É você não concordar com o que está acontecendo. Veja o exemplo de Daniel ali na Babilônia, quando ele foi levado ali por volta de 605 a.C. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, que nem o manjar, nem os melhores pratos da Babilônia, eles não quiseram se alimentar, preferiram comer legumes, tomar água. Veja bem, que é isso que Deus ele procura de nós, ele procura fidelidade. Você é santo, você é santa. Quem não quiser ser santo, deixa ser o que bem vier na cabeça. Mas você é um povo separado, que ainda tem santo nessa terra. Jesus tem contemplado o esforço daquele que está se mantendo na santidade. Que está bem difícil, mas ainda tem santo nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui no 12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Veja bem, eis que cedo venho. O meu galardão. Pastor, o que é isso? Não sei, irmão. Mas certamente é algo maravilhoso, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, se me falha a memória, diz assim que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é algo maravilhoso. Eu não posso aqui conjecturar, dizer para você que é um castelo de ouro, que são mil, não sei. Mas eu garanto para você que é algo fantástico. E Ele vem dar para cada um de nós segundo as nossas obras. Então, o sujo, ele não vai ter parte. Aquele que pratica a injustiça não vai ter parte. Mas o justo vai ter parte. O santo vai ter parte neste galardão. E ele diz que cedo ele está vindo. Irmãos, a cada dia que passa se aproxima mais a volta do nosso Senhor. A cada dia que nós contemplamos, nós devemos colocar na nossa mente, em nosso coração, Jesus está voltando. Ele me deu mais uma oportunidade de ser melhor do que ontem. Nós precisamos ter esta vontade de querer mudar. Nós precisamos fazer isso. Ele fala aqui também no 13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então as minhas vestiduras, elas têm que ser lavadas no sangue do Cordeiro. Preste bem atenção aqui, amados. O que é lavar minhas vestiduras no sangue do Cordeiro? É eu acreditar no sacrifício de Cristo ali na cruz, no Calvário, pelos meus pecados. É eu não abrir mão deste sacrifício, desta salvação. Eu tenho encontrado muitos jovens, conversado com muitos jovens no local onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho, e não tenho perdido tempo em falar do amor de Cristo, que eu vejo que a juventude ela está perdida. Muitos têm procurado apoio, procurado satisfação nas drogas, na prostituição, e não têm encontrado, e não vão encontrar, amados. Não irão encontrar, que a única fonte de vida
fonte de alegria, de prazer que nós encontramos é quando estamos verdadeiramente na presença de Deus. É quando estamos servindo a Cristo fielmente. Quando você serve a Cristo fielmente, você não está preocupado com o altar. Se você é pregador de primeira linha, você não está preocupado se você tem oportunidade, se o pastor lhe dá oportunidade, se as pessoas veem você como pastor. Você não está preocupado com isso, irmão. Isso aqui é terreno. Essas coisas que foram citadas são todas terrenas. Quando você verdadeiramente serve a Deus, quando você verdadeiramente é servo de Deus, há uma alegria tão grande dentro de você, dentro do teu coração. É maravilhoso quando você senta para assistir um culto e o Senhor começa a te revelar coisas daquele pregador, daquela pregadora. É maravilhoso quando o Senhor começa a conversar contigo. Aí você começa a perceber como é fantástico, como é maravilhoso você ser santo, você ser separado. É isto que nós devemos nos preocupar. É com esta intimidade com Cristo que nós devemos nos preocupar. E não com as coisas criadas pelo homem. Né? E muitas pessoas têm aí perdido o desejo de ficar nas igrejas porque não tem oportunidade. Olha, meu irmão, se você não tem oportunidade para pregar na tua igreja, vai pregar no Facebook, vai pregar no Instagram, prega nos hospitais, prega na rua, né? Prega na empresa. Vai salvar almas, vai levar o evangelho. Não te prende por ensinamentos de homens, por limitações. O homem coloca limite. Deixa colocar ali. O templo é deles, mas a igreja é você. Você é a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, eu vou ler aqui o versículo 15, que diz assim: ficarão de fora os cães. Isso aqui não é, quando falamos em cães, não tem nada relacionado com o animal, tá, irmãos? Com o cachorro, com o dog. Não. Cães é o nome dado para os maus obreiros da casa de Deus. Amém? Maus obreiros. Para aqueles que estão lá. E quando falamos de obreiros, vai entrar todo mundo, viu, irmãos? É pastor, é evangelista, é presbítero, é diácono, é auxiliar, é todo mundo que tem função dentro da casa de Deus. Os maus obreiros são os cães. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, né? Os homicidas. É bom lembrar que os homicidas aqui não diz somente aqueles que tiram a vida, né? Através de uma ação violenta, ou seja, através de um tiro, através do uso de armas brancas, de facas, né? Mas o homicida aqui é aquele que mata o seu irmão com a palavra, com a língua, como João fala em uma das suas cartas. Tá? João fala, né, que o homicida é aquele que mata o seu irmão através de palavras. É aquele encrenqueiro que nós encontramos dentro da casa de Deus, aquele maldizente que fala mal de todos dentro da casa de Deus. É um homicida. Não terá salvação se não se arrepender. Tá? E os idólatras. Será que temos idólatras dentro das igrejas? Será que não tem irmãos que idolatram lobos? Né? Meu pastor, sabendo que o homem é prostituto, sabendo que o homem já trocou 2, 3 vezes de mulher, sabendo que o homem não tem nada de santo, mas tem, né, umas ovelhas que gostam de ser tratadas por lobos. São idólatras, irmãos. Outros que idolatram dinheiro, né? Colocam dinheiro acima de tudo, são idólatras. Muito cuidado. E qualquer que ama e comete a mentira, mentirosos, crentes mentirosos dentro da casa de Deus. Nós sabemos que se há uma coisa que o diabo é pai, segundo a palavra de Deus, é da mentira. Está lá no Evangelho de João. João, capítulo 8,
8, verso 14, se não me falha a memória. Vamos ver aqui, para nós tirarmos. Aqui em João 8, verso 44, diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Viu, amados? Então, crente, tem que abandonar a mentira. Tem crente que é mentiroso que dói, né? Tem crente que inventa mentiras, né? E ainda tem a cara de pau de dizer que fala pelo Espírito Santo, fala línguas estranhas. Mentiroso, mentiroso. Precisa te converter, precisa lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, enquanto há tempo. Porque quem é pai da mentira é o diabo. Tá, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos parar até aqui, falando, clamando a Deus para que esta palavra, amados, fique guardada no seu coração. Uma palavra que o Senhor nos entregou para ser ministrada, para que atentemos que o nosso Jesus, ele está próximo. O arrebatamento está próximo. Jesus, ele vai entregar os nossos galardões, mas é necessário sermos santos. É importante sermos santos. A santidade tem que estar impregnada no crente. Nós temos que saber, nós temos que aprender a fugir do mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar orando por você neste momento, para que o Senhor venha nos ajudar a perdoar os nossos pecados, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai, por este momento, onde estamos diante da tua palavra. Eu te apresento, Senhor, a todos que estão ouvindo, meu Pai, esta mensagem. Que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, de nós. Ô Jesus, que o Senhor venha dar força para os teus santos, para os teus justos nessa terra. Que o Senhor venha dar força para aquele que está sendo perseguido, aquele que está sendo, meu Pai, Senhor, muitas das vezes humilhado por causa da tua palavra. Nós sabemos, Jesus, que a tua volta se aproxima e o Senhor vai galardoar a todos que são fiéis a ti. Abençoa este homem, esta mulher, este jovem que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor entre com cura, com libertação. Que o Senhor ajude meus irmãos, Senhor, a vencerem a peleja. É que eu te peço e desde já, Senhor, eu te agradeço. Amém e amém. Meus amados, fiquem todos com a paz de Deus. Não esqueçam, Jesus está voltando. Até a próxima. Amém.